Boa noite, meus irmãos, dos dois lados da vida, nossos irmãos também que se encontram atrás dessa câmera também assistindo a nossa palestra de hoje e agradecendo a Jesus por toda a espiritualidade aqui presente, nossos irmãos também que junto a nós nos acompanham para também assistir a palestra dessa noite. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa palestra e agradecendo por este momento, onde todos nós nos reunimos em um só pensamento, em comunhão com a espiritualidade e com Jesus. Então convido a todos a fecharem os seus olhos, apaziguando a nossa mente, o nosso coração, tirando as nossas preocupações do dia a dia, silenciando todo o nosso ser e neste momento nos entregando aos braços do Senhor Jesus em prol do que viemos buscar. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração e a nossa mente para o entendimento das mensagens e o ensinamento do vosso Evangelho. Pedimos a sua bênção, Pai, a sua luz, e que todos nós podemos acolher em nossas almas o que de melhor receberemos hoje na palestra pública desta noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje continuamos a nossa jornada, da leitura do nosso livro Boa Nova, do nosso irmão Chico Xavier, pelo nosso irmão Humberto de Campos. Hoje nós iremos falar sobre a oração dominical. E, para começar, vamos expor, segundo o Evangelho Espírita, no capítulo 28, trata da oração dominical, o Pai Nosso. É uma coletânea de preces espíritas no item intitulado Prece Dominical. Os espíritos recomendam que abríssemos esta coletânea com uma oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus. Mateus capítulo 6, 9, 13. A palavra dominical vem do latim dominicus, que significa do Senhor. Portanto, a oração dominical quer dizer a oração do Senhor. Não porque ele fizesse para si mesmo, mas porque foi ele que ensinou aos seus discípulos quando o pediram. Para Kardec, o Pai Nosso é a mais perfeita das preces, porque em poucas palavras ele resume todos os deveres do homem para com Deus e para com o nosso próximo também. Não é uma fórmula de oração, mas um guia de transformação moral e aproximação com Deus. E nessa jornada, vamos nos remeter a 2000 anos atrás. Vamos nos ver em Cafarnaum. Tudo se inicia com a cura da sogra de Simão Pedro. Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum. Pedro morava lá, perto da cidade do Mar da Galileia. Perto das margens, do Mar da Galileia. Sua sogra morava com ele e com a sua filha. Jesus estava pela redondeza numa sinagoga pregando e, ao saber da enfermidade da sogra de Simão Pedro, veio para a casa de Simão. Ao entrar na casa de Simão, Jesus vê a sogra de Pedro acamada,
com uma febre agressiva. Gente, naquela época, não é como os dias de hoje, né? Temos uma febre, pegamos um termômetro, pegamos um remédio, né? Procuramos um posto médico, temos todas as assistências. Mas naquele tempo não tinha recurso. Os cuidados eram naturais, não tinha a medicina tão avançada como hoje. Então imaginamos o estado que aquela mulher se encontrava naquela cama, naquele leito. Ela sofria delírios, ela não conseguia sair daquela cama. Então, naquele tempo, inclusive, esse tipo de febre chegava a cometer a pessoa à morte, porque seriam bactérias, infecções, não tinha antibiótico, não tinha recursos. Jesus entra na casa de Simão Pedro, vai em direção ao leito da sogra de Pedro e estende-lhe a mão. E no mesmo instante, a enfermidade desaparece. A sogra de Simão Pedro, no mesmo instante, levanta da cama e começa as suas atividades, todas dispostas. E maravilhada com a cura que recebera de Jesus. Maravilhada com o prodígio oculto de Jesus. Jesus continua instalado na casa de Pedro. Ele se aproximou da sogra dele e a observou e continuou em silêncio. Depois de restabelecida de sua saúde, passando o tempo, a sogra de Pedro começou a refletir sobre o Pai que estás no céu, pronto a atender os seus filhos. Certo dia chamou o seu genro e lhe falou assim, sobre a possibilidade de pedirem favores excepcionais para a sua família. E dizendo a Pedro, já que eles eram os primeiros colaboradores do Cristo, o que custava pedir alguns favores para Jesus, né? E ela começou a enumerar as necessidades familiar, dificuldades financeiras e vários recursos. A casa que precisava de reforma, né? De algum trato. E que Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seria capaz de remediar a esses pedidos. Então vemos aqui, meus irmãos, através da cura da sogra de Simão, Jesus nos mostra que ele se preocupava com as necessidades humanas, tanto físicas como espirituais. Mas não podemos esquecer que Deus concede aquilo que realmente é útil para nós. Voltemos ao texto. Então, Pedro, tentado em seus sentimentos humanos, refletiu sobre o futuro. De alguma forma, aquilo mexeu com Pedro, porque ele começou a questionar as necessidades. Realmente passavam dificuldades. Ele era um simples pescador, humilde, vivia da pesca, sua família era pobre, não tinha muitos recursos. E realmente, Jesus estava ali, né? Se podia curar, quem sabe poderia também ajudar em alguns recursos, e aquilo começou a desestabilizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas ele ainda ficou contido. Ele questionava, acaso não saberia ele melhor o caminho que deveríamos seguir? Será que não viam em sua presença alguma coisa própria da presença de Deus? E
E aquilo começou a questionar na cabeça de Simão Pedro. E ele aguardou o melhor momento para falar sobre isso com Jesus. Chegada esta ocasião tão esperada por Pedro, ele procurou, de alguma forma, provocar um cuidado na solução desse problema. Chegou, de mansinho a Jesus, com muito cuidado, e Pedro disse: Mestre, será que Deus não ouve a todas as nossas orações? Jesus respondeu com um olhar muito amoroso e com muita simplicidade a Pedro: como não, Pedro? Aí eu reflito com vocês. Quantos de nós não estamos no lugar de Pedro? Quantos de nós não passamos pelas mesmas dúvidas, dificuldades, indagações a respeito da nossa vida física, espiritual, das questões de fé, oração? Às vezes nos encontramos nessa situação, porque passamos por este mundo de prova e expiações, com tantas aflições, com tantos desafios, que chegamos a questionar: o que Deus está fazendo por mim? Onde está Deus? E, meus irmãos, nós nos deixamos dominar pelas preocupações e pelos questionamentos a Deus e não observamos o verdadeiro aprendizado e ensinamento que essas situações vêm trazer até nós. Aí Jesus diz a Pedro assim: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem que nenhum resultado obtivéssemos? Não tenha dúvida, todas as nossas preces são ouvidas. Aí Pedro ainda continua acolhido, preocupado, mas muito respeitoso, questiona: Senhor Jesus, se Deus ouve a súplica de todos os seres, por que tamanha diferença de sorte? Sou obrigado a pescar, enquanto Levi ganha um bom salário. Minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da horta, enquanto a Joana dispõe de suas servas. E Jesus observava. E, meus irmãos, essa pergunta de Pedro é penitente nos dias de hoje, porque a vida é mais fácil para uns e tão difícil para outros. Num momento de aflição e de revolta, perguntamos: poxa, eu passo aqui por tanta necessidade, vejo pessoas jogando fora as coisas, tem de sobra. Vejo pessoas com saúde e outras com tantas enfermidades, sem recurso. Em uma família tem tanta paz, tanta harmonia, e em outra família tanta discórdia, tantas brigas, tanta falta de reconciliação. Deus, onde você está? Por que não ouve a minha prece? Por que não me atende meus pedidos? Este é o questionamento da nossa vida real. Isso já acontecia naquela época. Vemos que nos dias de hoje, as pessoas nas mínimas dificuldades já procuram desvios, procuram caminhos para a solução dos seus problemas, para diminuir as dores, as aflições, para encurtar o caminho, para ter uma vida fácil, uma vida com mais regalias, com mais saúde, com mais dinheiro
e muito mais prazeres, e vão cada vez mais se agarrando às coisas materiais e se afastando do divino. Aonde está a nossa fé? Esse questionamento de Pedro, ele existe até hoje. Então, nós devemos ter a consciência de que a justiça divina não erra. Estamos no lugar certo, estamos passando os momentos que devemos passar. E isso não deixa de ser um convite à confiança à justiça divina, à aceitação consciente das provas que cada um de nós recebemos em nossas vidas. Jesus, respondendo a Pedro novamente, que todos nós somos servos de Deus. Diz Jesus, necessário é que disponhamos nosso coração em bem servir. Muitas vezes nos agarramos tanto ao que queremos, ao que somos, ao que desejamos, que afastamos nosso coração de Deus. Nosso coração vai pedrificando, vai endurecendo, e nós não percebemos que nós mesmos estamos esfriando a nossa fé, estamos esfriando a nossa confiança em Deus. E não foi para isso que fomos criados. Nós fomos criados por Deus, como sua imagem e semelhança, somos seus filhos. Pedro pergunta então, e como devemos interpretar a oração? Jesus lhe diz, de todas as criaturas, e todas elas em humanidade, devem se apresentar ao Pai no segredo íntimo de seu coração, nas suas aspirações mais íntimas, nas suas esperanças, nas suas dúvidas, nas suas amarguras. É necessário cultivar a prece para que ela se torne um alimento natural da vida, como a respiração. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa que Humberto de Campos coloca aqui. Ele falando, é necessário cultivar a prece para que ela se torne um alimento natural da vida, como a respiração. É indispensável nós conhecermos um meio seguro de nos aproximar de Deus. Entretanto, observamos que os homens, nós não lembramos do céu, senão nas horas mais difíceis, senão nos dias de incertezas e de angústias do coração. Aí nos desesperamos e começamos a clamar a Deus. Acho que não precisamos esperar que esse momento aconteça em nossas vidas. Nós precisamos reagir, ter uma confiança plena nas palavras de Jesus. Quando ele responde a Pedro que todos somos servos de Deus, é todos, todos nós. Não existe diferença para Deus entre seus filhos. Mas aquela pessoa faz mal, aquela pessoa... Todos nós vamos chegar, todos. Jesus disse que ele não ia perder nenhuma de suas ovelhas. E não vai perder nenhuma. Somos todos nós, toda a humanidade. Aí Jesus chega em Pedro e pergunta para ele: Pedro, o que tens pedido a Deus? Mestre, eu tenho implorado
que Ele aplane meus caminhos com solução de certos problemas materiais. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que fiques inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitar a Deus que compreenda a sua vontade a seu respeito, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Por isso, a importância de dizermos e reconhecermos antes de qualquer problema na nossa vida, antes de qualquer pedido, de qualquer dificuldade: Senhor, que seja feita a tua vontade. Esquecemos que primeiro a vontade de Deus. Jesus nos convida, meus irmãos, a examinar nossa própria consciência, a nossa mesmo, pararmos, silenciarmos e analisar o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos agindo, como estamos pensando, o que estamos fazendo. Nós mesmos temos a resposta daquilo que Deus quer de cada um de nós. Está tudo escrito aqui. As respostas estão todas aqui. E assim, muitas vezes, as nossas orações estão cheias de pedidos materiais, pedindo coisas para acontecerem do nosso jeito, no nosso tempo, conforme a nossa vontade. Esquecemos que ali estamos sendo orgulhosos. Esquecemos que ali estamos pensando em nosso benefício. E Jesus vem mostrar para Pedro, para que ele não esqueça, novamente, que todos nós somos servos de Deus. E que podemos sim observar o que pedimos, como estamos pedindo e para que estamos pedindo. Jesus levou essa reflexão a Simão Pedro. O que tens pedido a Deus, Simão? Aí eu pergunto para cada um de nós: o que nós estamos pedindo para Deus? Estamos pedindo algo para nós mesmos, para nossa satisfação, para preencher nosso orgulho, nosso ego? Estamos pedindo coisas sem pensar se aquilo vai prejudicar alguém? Então é o momento de começarmos a refletir o quanto é poderoso e quanta força tem a nossa oração. Assim como a sogra de Pedro, ao ficar maravilhada com a cura e os prodígios ocultos de Jesus, a ponto de esquecer a maravilha, a grandeza do que ela recebeu e se virou para os benefícios materiais, querendo receber aquilo que poderia encurtar o seu aprendizado, a sua evolução. Então, quando pedirmos em oração alguma coisa ao Pai, que possamos refletir a nossa vida, analisar em nossas consciências o que estamos fazendo de nós, o que estamos pedindo para Deus é justo, é adequado para as nossas vidas. Aí, meus irmãos, eu continuo a leitura aqui no livro.
Passei para as folhas um pequeno resumo para me enxergar melhor, porque a letra é pequena. Mas é justo que continue a leitura, porque aqui está a luz que ilumina essa passagem da oração dominical. Pedro entendeu as mensagens de Jesus. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido tudo o que Jesus lhe transmitiu. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem de imperfeições humanas, e continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro. Pela exemplificação sublime do amor, e acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha uma síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus
se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, aqui, meus amigos, vemos na oração do Pai Nosso. Se pudéssemos estar naquele momento, naquele dia, junto a Jesus e todos aqueles que ali se colocaram ao redor de Jesus, podemos imaginar naquele momento que o céu se abriu, que a luz se derramou sobre todos, que Jesus abriu o seu coração a conversar com o nosso Pai, exclamando a oração do Pai Nosso, que sabia que ali era uma das maiores preces que seria entregue à humanidade, para que aprendêssemos a orar como filhos de Deus, tendo um relacionamento direto com o Pai. Não é uma simples oração, não é repetição de palavras, mas a conscientização e a responsabilidade daquilo que proclamamos a Deus. Que possamos entender que esta oração vem nos trazer o maior ensinamento do que devemos fazer para sermos verdadeiros filhos de Deus. E assim, meus irmãos, convido a vocês, depois dessa reflexão, para fechar os nossos olhos, nos ligarmos em pensamento ao nosso Mestre Jesus, e assim dizermos: Senhor Jesus, obrigado por este momento de aprendizado e reflexão. Que o Pai Nosso não seja apenas uma oração em nossos lábios, mas uma verdade em nossos corações. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, o pão do alimento, o pão da esperança, o pão da fé e o pão do entendimento. Ensina-nos, Senhor, a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos as provas que a vida nos apresenta. Livra, Senhor, livra-nos do mal, que muitas vezes nasce dentro de nós mesmos. O orgulho, o egoísmo, a intolerância e a indiferença. Que ao sairmos daqui, meus irmãos, levemos a certeza que Deus nos ouve, que Deus nos ama e que Deus caminha conosco. Que possamos, Senhor, na hora do silêncio de nossa alma, na intimidade das nossas preces, que possamos nos ligar ao Pai e compreendermos que somente amando o nosso irmão, que somente perdoando para sermos perdoados, que somente afastando do mal que muitas vezes está dentro de nós, podemos seguir o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. E que essa luz, Senhor, possa se espalhar por todo o planeta Terra, que possa se espalhar a todo ser vivente,
toda a humanidade. Que a sua luz possa atingir, Senhor, os nossos irmãos desamparados do pão do corpo e do pão do Espírito. Que a sua luz possa tocar os corações dos homens que ainda se encontram agarrados aos bens desta terra, lutando em conflitos uns com os outros. Mas que a sua luz, Senhor, possa trazer a paz do entendimento, a paz que vem de ti, Senhor. E assim podemos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, pois a maior delas, Senhor, é ficar afastado de Ti e de seus santos ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus.